Muita paz, muita luz, espiritualidade e paz sempre presente em nossos corações. Simpatia e antipatia. Queremos hoje refletir um pouco a respeito desse tema. De onde vem a simpatia e de onde vem a antipatia? Perguntado a esse respeito, sobre esse tipo de sentimento, esse tipo de percepção que nós temos quando encontramos outra pessoa, quando nós temos relações humanas com algumas pessoas as quais aquilo que nós dizemos comumente, o meu santo não combina com o de fulano. Toda vez que eu vejo, há uma repulsa, eu tenho uma certa antipatia, até a voz dessa pessoa me irrita. Tudo que ela fala são coisas que eu tenho dúvidas. Por outro lado, também, muitas vezes, nós nos referimos a outras pessoas quando as encontramos, muitas vezes, pela primeira vez e comentamos: gostei muito de fulano ou de fulana, achei uma pessoa simpática, uma pessoa legal, um bom papo, as suas ideias e os seus pensamentos parecem que combinam com o meu. Então a gente fica pensando de onde parte este sentimento de antipatia e de simpatia, o que estaria por trás de tudo isto, sendo que muitas vezes nós não conhecemos as pessoas, ou em alguns momentos somos, por algumas circunstâncias, obrigados, compelidos a vivermos essa situação, quer seja em local de trabalho, vizinhanças ou parentes. Há sempre alguma coisa, alguma sintonia que nos parece muitas vezes desencontradas, desencaixadas, fora do prumo, e que nos compele, muitas vezes, a tomarmos atitudes não muito simpáticas ou mesmo simpáticas com relação a outras pessoas. Perguntados a esse respeito, o codificador Kardec pergunta: a simpatia nem sempre tem o princípio de um conhecimento anterior? Nesse sentido, parece que essa pergunta ela tem uma profundidade um pouco maior e nos remete àquilo que nós pensamos e avaliamos como tendo sido o efeito ou a causa de alguma relação do passado. Mas um passado muito distante, em que nós nem nos lembramos. Daí, nós somos compelidos a pensar no processo reencarnatório. Ou seja,
que as nossas vidas não se iniciaram nesse presente momento, nesse instante que nós estamos aqui, mas sim o Espírito como sendo um ser eterno, criatura de Deus, que já viveu experiências anteriores e cujas experiências muitas vezes foram boas ou nem tanto. E por assim dizer, nós guardamos em nosso subconsciente essas recordações, elas transcendem a vida material e se estende num percurso muito longo de idas e vindas num processo evolutivo do ser humano. É possível, em alguns casos, que nós tivéssemos alguma desavença com alguma pessoa, ou quem sabe, um mal praticado por esta pessoa, e que nós guardamos em nosso subconsciente por não termos utilizado o processo do perdão, da aproximação, do diluir as diferenças à luz da boa vontade. Muitas vezes isso fica guardado conosco. E isso é uma realidade. Quantas e quantas vezes nós temos experiências de que alguém, alguns anos atrás, nos prejudicou e esse mal às vezes nos acompanha vida afora. Anos têm se passado e sempre quando alguém refere-se àquela pessoa, ou por um acaso nós a encontramos, nós nos lembramos do dano causado. Nós ficamos como que a pensar e a remoer e trazer para o presente alguma coisa que o tempo deveria ter diluído pelo processo da compreensão e do amor. Mas, por outro lado, também há aquelas situações muito melhores, do bem que nós recebemos de alguém em alguma fase da nossa vida, algum momento em que alguém nos estendeu a mão, algum momento em que, em situação difícil, nós fomos bem aconselhados ou amparados ou protegidos. E assim, nós guardamos conosco toda essa questão dessa benevolência, desse querer bem, das boas lembranças do bem recebido. E a tendência nossa é a retribuição do bem recebido, da compreensão, do elogio, do falar bem daquele que nos estendeu a mão. E isso tudo faz parte do ser humano, do processo evolutivo do espírito, do corpo físico. Nem todas as pessoas nos são simpáticas e nem todas nos são antipáticas. Nem todas querem o nosso mal e nem todas querem o nosso bem. Cabe a nós analisarmos cada situação sob a luz dos ensinamentos do Cristo, do amor, do perdão, porque às vezes alguém nos fere e quem sabe poderia estar numa situação difícil, atravessando alguma situação bastante complexa, ou mesmo num momento de ira ou de falta de amor, sob influências às vezes, e nós classificamos como sendo uma pessoa má, quando Deus nos ensina que todos somos bons. Em alguns momentos nós praticamos o mal, mas o mal não é o princípio básico da conduta do ser humano nesse processo evolutivo, porque à medida que eu odeio, que eu não perdoo, que eu prejudico,
eu atraso o meu processo evolutivo, eu me distancio das bênçãos do Senhor. Nos momentos de dificuldades, muitas vezes parece que Deus nos virou as costas. Não é verdade. É que nós nos revestimos muitas vezes de uma couraça, de uma capa, que dificulta em nós mesmos esta comunhão com Deus, quando a nossa consciência muitas vezes nos acusa e nos faz pensar que nós poderíamos ter mudado de atitude e abrir o coração para que o Senhor, como disse Jesus na oração do Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. Então é uma ida e vinda, é uma mão dupla, onde eu perdoo e recebo perdão, onde eu amo e sou amado, onde eu compreendo e sou compreendido, onde eu analiso a situação de uma ofensa sob a luz do amor e da compreensão de que há um momento em que às vezes a pessoa está não muito bem consigo mesma, não está em paz, porque é do ser humano viver em paz, amar, perdoar e progredir sempre. Mas o que é que nos aproxima uns dos outros? É aquilo que a espiritualidade chama de magnetismo. É a força atrativa que nos aproximam, sejam elas boas ou não, essas relações, sempre aquilo desperta em nós algo que nos atrai. No sentido também contrário do bem, aquelas pessoas do bem sempre nos atraem e nós sentimos-nos bem na presença dessas pessoas e nós trocamos as vibrações do amor, da compreensão e parece que nós passamos a nos identificar quando todos estamos na paz, estamos no perdão, estamos na compreensão. Igualmente, quando nós estamos fora do cumprimento dessas leis divinas, igualmente a repulsa chega de imediato. E nós passamos a lembrar o mal feito pelo outro, mas também nos esquecemos do nosso. Por isso Jesus disse, perdoai aos vossos inimigos, perdão um ao outro. Eu perdoo e sou perdoado, eu amo e sou amado. Eu me coloco simpático e recebo simpatia. Eu me coloco antipático e recebo antipatia, porque são vibrações energéticas, magnéticas, que nos ligam um ao outro. Por isto, Paulo apóstolo dizia que, se possível, tende paz com todos os homens. Por que ele falou, se possível? Porque às vezes nós não estamos bem, nós estamos fora da sintonia divina. E às vezes naquele momento nós não despertamos. Mas quando ele disse possível, isso quer dizer que também é possível. E se é possível, vamos encarar o outro de uma maneira mais simpática. Vamos chegar no elevador quando estivermos passando por um vizinho, vamos dar um bom dia, uma boa tarde, desejar que ele tenha um bom dia, um bom fim de semana. Vamos sorrir, até mesmo aquele que está com a fisionomia pesada, quem sabe uma palavra desse quilate do amor, da demonstração, da descontração, do querer bem, pode quebrar, quem sabe, uma ira, uma raiva, um ressentimento guardado e que pode desfazer tudo isto pela simples expressão do amor. Simpatias e antipatias são energias que são emitidas e captadas. Então, se eu posso emitir, eu vou emitir. A captação das mais energias depende de mim. Eu vou desligar a minha antena para não emitir más vibrações e nem recebê-las, mas emitir sim as boas vibrações.
aquilo que nos aproxima um do outro e, sobretudo, nos aproxima de Deus. Muita luz, muita paz, muito amor e muita simpatia. Não se esqueça que ao final desse vídeo, dê o seu joinha. Isso nos ajuda muito no nosso trabalho. Inscreva-se também, porque sempre que houver um novo vídeo, o YouTube vai te informar. Muita paz.